Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 28 de fevereiro de 2022. Cumprimento aos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline e o André, e um cumprimento especial também a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. E neste momento, convido o vereador Gilney Smidrle para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Vou ler um trecho que se encontra no livro Provérbios, que diz as 7 abominações. 6 são as coisas que o Senhor aborrece, e 7 as que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés apressados para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 6 de 2022. Nova Pádua, 22 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para a apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 17 de 2022. Cria crédito adicional especial no orçamento de 2022 do município de Nova Pádua no valor de R$ 1.834.460,18. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Danley Pilate, prefeito municipal. Ofício número 7 de 2022, Nova Pádua, 28 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 18 de 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado de médico ginecologista para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Inácio Sonda, prefeito municipal em exercício. Requerimento número 1 de 2022. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, vimos por meio deste, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, requerer seja instituída a sessão solene da Câmara Municipal de Nova Pádua, em homenagem aos 30 anos de emancipação política do município de Nova Pádua, que deverá ser realizada no dia 20 de março de 2022, às 10 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio de Nova Pádua, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização contra a Covid-19. Como forma de homenagear o município de Nova Pádua, os cidadãos mais idosos de cada comunidade serão convidados a receber uma singela honraria, em forma de medalha, simbolizando o trabalho e a dedicação do povo paduense. Caso o idoso possua dificuldades de se locomover e não possa comparecer à sessão solene para o recebimento da homenagem,
deverá ser convidado um familiar para representá-lo. Requeremos ainda que seja autorizado o deslocamento da sessão solene em homenagem aos 30 anos de emancipação política do município para o Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Nova Pádua. Tudo nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, artigo 56, inciso 4º, artigo 81, capítulo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, bem como do artigo 12, parágrafo 2º e artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. As despesas decorrentes dessa sessão solene correrão por conta de dotação orçamentária própria. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2022, atenciosamente, Maico Morandi, Gisele Boldrin Rossi, Gilney Smiderle, Deise Bunay, Lino Pecati, Antônio Rodi, Leandro Martelo, Demétrio Pan e Vinícius Salvador, vereadores do Legislativo de Nova Pádua. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise Bunay. E neste momento passamos para a votação da ata 1350 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1350 de 2022. E de imediato passamos para o pequeno expediente. E na ordem das falas temos o vereador Leandro Martelo, o vereador Lino Pecati, o vereador Vinícius Salvador, o vereador Antônio Rodi e a vereadora Deise Bunay. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Leandro Martelo. Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Eu queria convidar a todos para o primeiro jantar da culinária paduense, que será dia 18 de março, uma sexta-feira, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial de Nova Pádua. O ingresso custará R$ 80 e vai ser uma ação beneficente. Uma parte do lucro vai ser doação para, possivelmente, a PAI. Nesse jantar vai ter 7 cozinhas que vão fazer janta. Vai ter o Belvedere Bar e Café, vai fazer brusquetas e focaccias. O Susini Bisotto, sopa d'agnolini, pien e tortei. Lancheria Parque dos Peixes, isca de peixe frito e ravioli. Cantina Sacarola, polenta frita, queijo frito e fortaia. Restaurante Del Miro, bife à parmegiana. Restaurante Parque dos Peixes, codorna e coelho. Restaurante Martelo, galeto e costelinha de porco. Acompanha salada verde, maionese e pão. E de sobremesa, sagu com creme. Então, eu peço aos interessados que quiserem comparecer, que procurem um desses restaurantes citados, que terão os ingressos à venda, no valor de R$ 80. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa e quem assiste através das redes sociais em casa, nossa boa noite. Podia talvez comentar um pouco aquilo que eu vejo e penso sobre administradores, sejam municipais, estaduais, do país ou até de outros países no mundo inteiro. Se nós olharmos nossa região,
há muito entendimento, há muita vontade de fazer as coisas, de progredir em favor do povo. Claro, sempre há um pouco de política, puxa um pouco daqui e dali, mas o foco é sempre o bem das pessoas. E pular, então, daqui para pular no mundo, os senhores todos sabem o que está acontecendo lá na Ucrânia, com a Rússia, com a Ucrânia, e eu, pelo menos, confesso que não sei mesmo o motivo qual que é profundo, mas a gente não escapa de ser né, disputa de poder, dinheiro, ganância, todas essas coisas que ditadores eles querem para ser os maiores, mas tenham quem sofre é o povo. Essas pessoas que são desse tipo, é impossível que tenham Deus dentro deles e que querem a paz. Isso pode, mas eles são lá, nós aqui, como analistas que analisam, pode ter impacto também no nosso país, no outro. Além disso, quantas mortes, lá mísseis estourando em cima de prédios, tu está lá descansando, fazendo o teu trabalho, detonam em cima. Essas pessoas são cruéis, esses ditadores, porque os filhos dele não vão lá lutar. Ele também, quem manda lá, não. E se ele soubesse o que é perder um filho que é obrigado, às vezes, a ir no quartel, e depois lá é detonado, destrói quantas famílias, né? Então, são pessoas destruidoras, né, que fazem só mal no mundo. Esperamos que entre um pouco de espírito bom nesses grandes maiorais que se acham donos do mundo e da verdade, né, que tente pensar um pouco pela paz e pelo bem das pessoas do mundo que vale mais do que algum dinheiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Bom, primeiramente, queria agradecer ao secretário de Saúde, Edir Boniati, e Paulo, diretor, pela explanação do terceiro quadrimestre da saúde. Bastante interessante os dados que passaram para nós. Achei de grande valia esta reunião que tivemos agora há pouco. E também queria parabenizar aqui o Darley, secretário de Obras, pela obra feita ali na Lúcia Pauletti, a abertura dessa curva aí, que sempre foi cortada. Acredito, várias pessoas falaram comigo, uma bela obra feita pelo prefeito. Estamos aqui para ajudar. Prefeito, muito obrigado, que me atendeu, saindo de férias, parou, me atendeu, me explicou como é que ia ser. Muito obrigado. E também gostaria de parabenizar pela obra feita pela entrada do Jorge Baggio, lá uma bela obra também. Estamos aqui, o prefeito, com as belas obras. Estamos aqui para elogiar quando a obra é de grande valia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso secretário da Saúde pela bela explanação, o diretor Paulo, né? Muito bem colocado, né? Muita gente questiona, cobra, mas a gente ouvindo aqui, né? Tirando as dúvidas, eles sempre firmes com as respostas, né? Foram questionados em vários quesitos e nos deram as respostas que a gente precisava. Então, estão de parabéns, né? Gostaria também de agradecer, faço das tuas palavras, colega Vini, as minhas, né? Sobre a obra ali na curva ali
Lúcia Pauletti. Da Lúcia, né? Muito bom, muito bem feito. Aquilo ali está sendo feito. Olha, um trabalho que eu acompanho todo dia lá, espetacular, pelo secretário de obras. E dizer que é assim mesmo, tem que estar ali, tem que cobrar para que se faça bem feito, né? Para que não aconteça como em outras obras que foram feitas aí, que em seguidinha, né, deixam a desejar. Gostaria também de fazer deixar aqui uma indicação, né, para que se faça a roçada do entroncamento ali onde vai pro Lanor Rancan e pro Valdir Marostica. A roçada e o patrulhamento da estrada lá, que realmente as árvores lá tá difícil de passar, né? Eu fui lá no Duda, me convidou para ir comer um churrasco lá quarta-feira, eu quase me perdi para lá. Entrei lá pro Valdir Marostica, perdão. Então, pedi pro secretário dar uma olhadinha lá, eles me cobraram bastante, diz que os caminhões que vêm para lá estão reclamando também. E era isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, o pessoal aqui da casa e todo o pessoal que nos assiste via Facebook. Concordo contigo, Lino. Está funcionando. Infelizmente, a gente não entende, não sabe explicar e não sabe o porquê que essas guerras estão acontecendo. Eles têm os seus motivos, mas nós não entendemos, porque a gente preza pela paz e a gente preza pelo bem de todos. O que nos resta é rezar para que dê tudo certo e que não cause mais problemas do que já está dando, infelizmente. Bom, eu fui questionada hoje pela manhã, enfim, com os horários do posto de saúde. Devido ao feriado que é de carnaval amanhã, algumas pessoas ficaram na dúvida se a prefeitura ou se o posto de saúde estaria atendendo. Então, eu andei me informando com o atual prefeito, Inácio Sonda, né, que está em exercício, e ele me confirmou que sim, vai estar tendo o horário normal, atendimento normal, então fiquem tranquilos, se precisarem podem procurar. Também gostaria de parabenizar, então, a organização, tanto da prefeitura, quanto das entidades que estão envolvidas nesta organização. A gente sabe que o aniversário do município é, sim, uma data muito importante para nós e que nós gostaríamos, sim, que acontecesse tudo dentro dos conformes e tudo bem feito. Então, tenho certeza que todas as pessoas envolvidas vão estar fazendo o seu melhor. Então, essa grande festa, ela começa agora no início do mês de março e ela se prorroga até no início de abril. Então, está sendo distribuído os panfletos, os cartazes por todos os comércios em Nova Pádua. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode ligar aqui na prefeitura ou pode entrar em contato com qualquer um de nós vereadores, que nós estaremos informando. E também tive várias perguntas relacionadas ao piquenique que vai ser realizado ali na Dom Camilo, no dia 13 de março. Algumas pessoas estavam pedindo se precisava reservar espaço, se precisava ser pago a entrada. Então, assim, ó, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Não é necessário reservar o espaço. Quem chegar primeiro vai ter o seu espaço. Então, o início desse piquenique começa às 14 horas. Então, conforme o pessoal vai chegando, vai ocupando o espaço, mas fiquem tranquilos que espaço lá tem, e tem de sobra para todo mundo. A organização também desse piquenique está sendo, nossa, maravilhosa. Então, fiquem tranquilos que vai dar para aproveitar legal todo o espaço, o evento, né? Fiquem bem tranquilos. E no mais era isso, senhor presidente. Então,
o que eu precisava falar foi. Obrigada. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e a senhorita tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, presidente Maicon, e boa noite especial a todos que nos acompanham via Facebook nessa noite, último dia do mês de fevereiro. Quero agradecer à Prefeitura Municipal pelo convite que nos foi entregue para a programação dos 30 anos do município, convidando em especial para a missa do dia 20 e para a sessão solene que acontecerá no salão. Neste folheto temos uma programação incrível para este mês de aniversário de 30 anos do município. Estarei citando alguma coisa, mas quero destacar em especial que o prazo para as inscrições é esta semana, que é o concurso Cápsula do Tempo. Nós pedimos no ano passado, fizemos a indicação de que seja feito algum concurso artístico, literário, na semana de aniversário do município, e aqui está. Melhor impossível. É um concurso Cápsula do Tempo. Então, inclui várias categorias, mas o bom disso tudo é que os melhores trabalhos, os selecionados, serão guardados numa cápsula do tempo, no futuro museu que está se programando e será aberto daqui a 30 anos. Então, é um momento único. Eu quero convidar a comunidade, os estudantes principalmente, para que participem desse concurso da Cápsula do Tempo. Começa desde as séries iniciais, só com um desenho. Para o ensino fundamental até o 9º ano é frase e desenho. Ensino médio é poema. E para o público, a comunidade em geral, é texto e fotografia. Todos os interessados busquem ali na Secretaria da Educação todas as informações, mas é até dia 6 de março. Então, tem uma semana. Quem ainda não participou, quero convidar todos a participarem novamente. Que o bom disso tudo é que serão selecionados os 8, eles serão apresentados para toda a comunidade no dia 20, antes da sessão solene. Todos os estudantes podem participar e a comunidade em geral também. E é muito importante, porque vamos estar colocando a visão de hoje, estaremos vendo ela daqui a 30 anos. Mas falando da programação dos 30 anos, temos um mês todo recheado de uma programação intensa, começando dia 5 com o torneio de vôlei, inscrições até dia 2, quem joga vôlei fique atento. No dia 13 tem o Pádua Rum, para quem anda de bicicleta, tem o piquenique. No dia 17 tem palestra para os agricultores sobre adubação da videira. No dia 18 tem o jantar da culinária paduense. E no final de semana, 18, 19 e 20, tem um rodeio para lá de especial com atrações incríveis, show de Alencar Negre, Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Grupo Arrastão. Então, é para a comunidade paduense participar, sim. Todos convidados, parabéns à organização do CTG que se empenhou e fez uma programação incrível. No dia 20, então, que é o dia do aniversário, tem a missa, tem a sessão solene, e tem uma série de outras atividades que estaremos divulgando. Procurem nas redes sociais, vai estar sendo distribuído nas comunidades, nos comércios. Venham participar, que vai ser um mês incrível. Não me delongando muito nesse assunto, no dia 21, que é segunda-feira passada, tivemos a apresentação do 3º quadrimestre pelo prefeito municipal. Isto é, os últimos 4 meses, os números dos últimos 4 meses da prefeitura, dos últimos 4 meses de 2021 da prefeitura. Então, o que chamou a atenção desses 4 meses é aquele valor, né, acumulado de 2,5 milhões, que já estará sendo investido nas obras deste ano. Então, foi algo que surpreendeu.
representando 131,8% das receitas previstas. Isto é, se previa menos nesses 4 meses e se concretizou mais. Né? Então, no acumulado do ano, 2,5 milhões à disposição para que se façam obras. É algo que nunca aconteceu antes. Tá? Nunca houve tanto valor disponível e neste ano estaremos vendo muitas obras acontecerem. Alguns dados também que foram apresentados que chamam a atenção. O gasto com pessoal, o município de Nova Pádua é referência, não é de hoje. Todas as administrações procuraram ser bem enxutas e bem econômicas. Hoje, nós temos gasto com pessoal 35%, onde em alguns municípios se chega a 50%, o limite é 60%. Isto é, quando você tem mais da metade de tudo que é arrecadado, gasto com o próprio pessoal, sobra pouco para fazer obras para o município. Nova Pádua, com 35%, ainda conseguimos sobrar bastante. E é por isso que se zela sempre pela consciência, né, de administrações enxutas, que só utilizem o pessoal necessário para que esse valor, que é do público, retorne para as pessoas. O executivo, o gasto é 33%, e o legislativo é 2,05%. O nosso legislativo é um dos mais econômicos, o nosso presidente sempre cita, mas tem municípios em que o limite chega a 5,7% ou no máximo 6%. Então, estamos numa situação bem boa. A saúde, o Odir nos apresentou hoje, o percentual investido, muito bem colocado nas palavras dele, é percentual investido, não é percentual gasto. Tá? Então, o valor que vem para a saúde é investido em saúde para os munícipes. Não se gasta, se investe em saúde. Então, se oferece desde o transporte, medicamentos, agora médico 40 horas, que ele citou que temos 2 novos médicos atendendo desde o início de fevereiro. Então, é onde se investe para atender bem as pessoas. Né? Então, não é que se gasta em saúde, se investe. Então, se chegou a 18,32%, e nesse percentual se inclui a van e a ambulância que foram compradas. Na educação, chegamos a 26,67%. Pela lei, na educação teria que gastar 25%. Passou um pouquinho a mais, mas também foi comprada uma van. Né? E na saúde, o percentual exigido em lei é que se invista no mínimo 15% e foi investido mais, 18,32%. Né? De todos esses dados que foram apresentados para nós ainda na semana passada, fica a lição de que continuemos sendo um município enxuto, que continuemos zelando pela frase de que o dinheiro do povo volte para o povo, né? Que a gente não... Os políticos, os que estão aqui representando, busquem ser econômicos, utilizem só o dinheiro necessário, porque esse dinheiro é do povo e tem que voltar para o povo em benefícios para as pessoas. Então, dessa apresentação, o que se pode concluir é que nosso município está com uma saúde financeira muito boa, nas palavras do próprio prefeito Danley. E a previsão, claro, é de que para o próximo ano haja uma pequena redução nos acumulados, nos recolhidos em impostos, até por efeito de tudo, até da redução da produção. Né? E hoje, então, tivemos o Odir aqui apresentando os dados da saúde, agradecemos a participação dele. Estamos pensando, verificando a possibilidade, quem sabe, de transmissão dessas audiências, que traz mais transparência, né, às pessoas e que seria muito importante também. Da saúde, então, se destaca no ano os 18,32% utilizados. Estamos com o problema da falta de ginecologista, que avisou que estará trabalhando até dia 15. Então, já entrou o projeto de lei para que se busque sanar essa falta que vai aparecer dia 15. Destacou também a questão de todos os atendimentos, citou a quantidade de medicamentos, saída das farmácias, um total de 221 mil reais
em medicamentos, dá uma média de um pouco mais de R$50 mil por mês. Então, se faz atendimento, se presta médicos, dentistas, psicólogos, transporte, e ainda assim se consegue se manter num nível bom da nossa saúde. Por enquanto é isso, senhor presidente. Desejo uma ótima noite a todos. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, de imediato passamos para a ordem do dia, iniciando pela votação do projeto de lei número 13, de 10 de fevereiro de 2022, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução das obras de infraestrutura urbana no trecho da VRS 814, iniciando na entrada do loteamento Jorge Baggio até a Prefeitura Municipal. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, este projeto de lei, é o que debate sobre a taxa de contribuição de melhoria em todas essas reformas que estão sendo feitas da Prefeitura até lá no loteamento Baggio. Então, se inclui os trevos de acesso à divisa, ao loteamento, ao centro cultural, a ciclofaixa e as calçadas que serão feitas também. Então, houve reunião com todos os proprietários das terras desse trecho, foi apresentado todas as melhorias, o projeto, e se chegou ao valor de taxa de contribuição de 15%. Se reduziu ao máximo que se pôde essa taxa de contribuição, levando em conta de que é uma benfeitoria que será feita para o município, vai beneficiar a toda a comunidade, não só os proprietários, mas, claro, no trecho onde os proprietários têm as terras, elas sofrerão uma valorização muito grande. Vão receber calçada, iluminação, ciclofaixa, tudo isso gera uma valorização muito grande dos terrenos, né? E, claro, não se pode, a Prefeitura, muitos questionaram, vai beneficiar toda a comunidade, não dá para fazer de menos, cobrar só dos proprietários, né? Então, não se pode deixar de cobrar devido à Lei Municipal 868, de 3 de novembro de 2010, que ela justamente institui essa taxa de contribuição. Todos os asfaltos e melhorias que são feitas na área urbana, todos os proprietários onde foi feito o asfalto tiveram que pagar essa taxa de contribuição e até num índice maior. Por que nesta só os 15%? Maicon apresentou muito bem na reunião das comissões que tivemos anteriormente, porque justamente que se faz esses trevos de acesso, então beneficia várias comunidades, e também porque já se tem uma pré-infraestrutura, o asfalto já está ali, então ele vai ser ampliado, vai ser feito maior, mas uma infraestrutura inicial já tem, então por isso que dá para manter a taxa um pouco mais baixa. Então, a princípio é isso, e essa lei, então, essa lei só entra em vigor em janeiro do ano que vem, então os proprietários que já estão acontecendo as melhorias, não será cobrado nada neste ano, ela só passa a vigorar em 2023, e a partir de lá, então, tem toda a possibilidade de parcelar ou pagamento à vista com desconto também. Acredito que era isso, senhor presidente. Se tiver algo a mais a acrescentar. Então, referente a este projeto, a vereadora Gisele muito bem explicou. A exemplo, né, muitas pessoas nos questionaram do porquê, então, haver essa contribuição de melhoria, sendo que é uma obra que, basicamente, o asfalto para o acesso ao município, escoamento de produção, já existe. Então, deu porquê o município vai estar fazendo essa contribuição de melhoria, chegando no montante dos 15% do valor da obra, mais valorização dos imóveis. Então, a exemplo de Flores da Cunha, né, Flores da Cunha exige até para asfaltos do interior uma cobrança de contribuição de melhoria, né, que eles colocam como base no município de Flores da Cunha. Aqui, como muito bem foi citado pela vereadora Gisele, há uma lei municipal que dispõe sobre essas cobranças das contribuições de melhorias. E no caso específico, então, aqui desse trecho que liga a prefeitura até lá, o loteamento Jorge Baggio, onde vai ser construído uma ciclofaixa, acostamento que é de obrigação devido os acostamentos são de obrigação devido a leis do plano diretor, haverá sim um custo para os proprietários dessas terras, porém, dos 35% que é geral para o município de Nova Pádua, se chegou nesses 15%, justamente por entender
que lá haverá 3 acessos para a travessão de Divisa, Centro Cultural, loteamento Jorge Baggio. Haverá uma ciclofaixa que poderá ser utilizada por toda a comunidade paduense. Então, entende-se sim que essas melhorias acarretam em uma elevação do preço total da obra e, por isso, a Prefeitura está disposta, conforme o projeto, a diminuir a sua porcentagem de ganho e, assim, está quitando parte desta obra, não sobrecarregando totalmente o bolso do contribuinte. Então, basicamente, referente a esse projeto, era isso. Algum vereador gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gil Ney Smidler. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei municipal número 13, de 10 de fevereiro de 2022. Projeto de lei número 14, de 21 de fevereiro de 2022, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução das obras de pavimentação da rua Francisco Menegat, no loteamento Jorge Baggio. Então, apenas fazendo uma introdução referente a este projeto, se trata da pavimentação asfáltica da primeira rua ali do loteamento Jorge Baggio, até o momento a única rua do bairro que não está com asfaltamento, e aqui sim, então, segue nos padrões da lei municipal, efetuando o percentual dos 35% do custo final da obra, então, justamente por todos os motivos que já foram citados no projeto de lei número 13. Então, no projeto de lei municipal número 14, se mantém os 35%, justamente porque lá deverá se iniciar toda uma obra do zero e beneficiará exclusivamente aos moradores daquele trecho e também a valorização dos imóveis, dos terrenos que lá estão. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Claro que gostaríamos de que não se faça essas cobranças, né, aos moradores, mas é prevista em lei, esses 35% são o padrão, então todos os que já passaram por melhorias e asfaltamentos aqui no centro fizeram esse pagamento, e conforme muito bem apresentado na reunião que tivemos naquela data, junto com os proprietários do acesso, no caso, que foi apresentado no mesmo dia, se o proprietário fosse fazer a calçada, somente a calçada, acabaria gastando mais nesse trecho da VRS. Então, às vezes, essas melhorias, quando se entrega a obra já pronta, trazem um benefício muito grande. E a prefeitura não pode deixar de cobrar, porque ela pode sofrer apontamentos. Por exemplo, seria como se a gente dissesse assim: eu não vou cobrar desses proprietários do trecho tal. Então, parece que a prefeitura estaria beneficiando alguns, já que todos os outros anteriores de outras ruas teriam pago. Então, a prefeitura não pode deixar de cobrar, é previsto em lei, se ela não cumprir a lei, ela sofre seus apontamentos. E, claro, esses asfaltos vêm trazer benefícios que as pessoas vão perceber a longo prazo, que o próprio terreno, a própria rua, o próprio acesso aqui vai valorizar muito mais. Era isso, senhor presidente. Vereador Antônio Rodi, com a palavra. Bem colocado, colega Gisele, porque eu já fui questionado, inclusive, né, porque já me pediram, mas não vai ser feito por aquele pavimenta, por aquele dinheiro que veio do Estado, aquele 1 milhão. É lei, né? Não é o prefeito que vai chegar lá e vai dizer não, vocês não vão pagar. E é lei, então eu acho que, como todo mundo pagou lá também, ninguém vai se negar a pagar, até porque era uma demanda muito grande dos moradores ali, né? Então eu acho que muito bem colocado, colega Gisele, que não é tipo o município que vai chegar lá, é lei e não tem o que fazer.
isso tem uma contrapartida do município, né? Isso aí. Então, sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gil Ney Smidley. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei municipal número 14, de 21 de fevereiro de 2022. Projeto de lei número 17, de 22 de fevereiro de 2022, cria crédito adicional especial no orçamento de 2022 do município de Nova Pádua, no valor de R$ 1.834.460,18. Então, também, dando uma pequena introdução referente a este projeto de lei, como sempre explicamos e novamente o farei, a palavra cria crédito adicional especial parece um empréstimo, mas não é somente a entrada, somente a criação de uma dotação orçamentária para ou recebimento de recurso, como é o caso deste projeto, que uma parte do valor é uma criação de uma dotação para recebimento do valor de R$ 1 milhão referente ao programa Pavimenta RS, onde Avança Turismo, desculpa, o Pavimenta RS é o da... está os dois, realmente. Então, o Pavimenta RS, R$ 834 mil e o Avançar Turismo, R$ 1 milhão. Então, esses dois valores referente a recursos que o município recebeu do programa Avançar RS do governo do estado. Então a gente tem a necessidade da criação dessa dotação orçamentária para receber os recursos e para assim depois fazer o eventual gasto desses valores. Vereador Lino Pecati e depois vereadora Gisele Boldrin Rossi. Vale nesse momento então ressaltar de novo, refrescar a memória, que foram verbas recebidas de deputados. Então, por exemplo, alguém poderá se perguntar, bom, mas lá já tem, lá faça onde não tem e tal, são verbas destinadas e nada melhor do que melhorar a nossa entrada, nosso visual, nossa cidade, e ficará muito bonita com isso aí. Então, né, louvar quem procurou as verbas e que aquele que se interessou a dar para Nova Pádua, mais uma vez, de algumas que recebemos durante um ano aí. Então, né, eu vejo com bastante louvor essa chegada desse dinheiro e agora então vamos repassá-lo, dar a ordem para o prefeito poder executar a obra. Apenas uma pequena correção, vereador Lino. Esse recurso não é de deputados, esse recurso vem do governo do estado. Os R$ 834.460 é do Pavimenta RS, que é onde esse dinheiro vai ser utilizado da reforma da prefeitura até a entrada do loteamento, incluindo os acessos à divisa, ao loteamento e ao centro cultural. E o R$ 1 milhão é do Avançar Turismo, que também foi conquistado do governo do estado. Agradecemos, sim, ao empenho do prefeito que foi atrás desses recursos, ao empenho de quem fez os projetos e que conseguiram. Esse 1 milhão, então, é para a revitalização das praças e avenidas. Ficamos muito felizes, sim, que veio esse dinheiro, porque é um valor bastante grande e que vai desenvolver o município sem tirar do nosso próprio caixa do município, né? E apenas complementando na questão de que as pessoas pedem se esse dinheiro vem, por que os contribuintes, por que os proprietários têm que pagar? Tanto da reforma do trecho até o loteamento, quanto das praças e avenidas, o valor em si não é suficiente, ele sozinho. A prefeitura vai ter que desembolsar um pouquinho a mais para completar o custo total da obra.
Então, não que isso justifique cobrar dos proprietários, porque a cobrança está prevista em lei, mas querendo explicar, desse 1.834.000, a gente não faz o contribuinte, o proprietário pagar e vai sobrar esse dinheiro para a prefeitura. Esse valor vai ser todo investido e a prefeitura vai ter que colocar mais um pouquinho. É pouco, a maior parte vai ser o governo do estado que está pagando mesmo. Então, apenas era essa correção de que esse valor veio do governo do estado e foi buscado pelo executivo através de projetos e que, claro, o governo do estado deu essa possibilidade para os municípios se inscreverem e o nosso foi contemplado em 2 projetos e veio o dinheiro e agora a gente aprova se a gente recebe esse dinheiro. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. E vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 17, de 22 de fevereiro de 2022. Temos o projeto de lei número 18, de 28 de fevereiro de 2022, autoriza a contratação por tempo determinado de médico ginecologista para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, conforme já foi citado anteriormente, infelizmente, a nossa ginecologista, que presta seus serviços na nossa UBS, solicitou então a sua saída, a sua retirada aqui do município de Nova Pádua. Ela ficará no município até o dia 15 de março, então prontamente, isso ela nos comunicou na sexta-feira e prontamente hoje o Poder Executivo nos envia este projeto de lei. Então, prontamente, nós vereadores atendemos este projeto, conversamos na nossa reunião das comissões, ele deveria ter pelo menos uma semana de tramitação para maior conhecimento de todos os vereadores, porém, como já tivemos projetos desta natureza em outros momentos, e basicamente o processo é o mesmo, e por entender também que aguardar mais uma semana para votar este projeto poderia acarretar em uma falta desse serviço de ginecologia no nosso posto de saúde. Então, agradecer a compreensão de todos os vereadores que optaram em pôr em votação este projeto na noite de hoje, e conforme foi dito, apenas para agilizar e não termos a falta desse serviço. Possivelmente, da mesma forma, vai faltar, pois é um processo que demanda de tempo, mas também a Câmara de Vereadores está fazendo a sua parte e agilizando o máximo possível deste processo para que a comunidade não saia lesada. Vereador Antônio Rode e depois vereadora Gisele Boldrin Rossi. Como o senhor acabou de falar, presidente, é um processo seletivo, né? Eu não sei se o vencimento que está aqui é esse valor aqui que vai ser pago. Então vai ser bem difícil de achar um profissional que venha por esse valor aqui, pode ter certeza, porque está certo que são 8 horas semanais, mas eu acho bem difícil. Então, muito importante a gente votar com antecedência esse projeto aqui, sim, porque como o diretor Paulo falou, a gente tem casos de gestantes, com gravidez de risco e outras também se tratando, com outros problemas, e a gente não pode ficar sem um profissional nessa área. Então, eu acho importantíssimo votar sim hoje, mas garanto para vocês que com esse salário aqui, meus amigos, vai ser bem difícil de achar alguém. Complementando este projeto de lei, então a contratação é por prazo de 12 meses,
e pode ser prorrogado por mais 12. É um processo seletivo simplificado. Inclusive, o secretário de Saúde, Eudir, ele nos pede que ajudemos a divulgar para que as pessoas se inscrevam. E sim, são 8 horas semanais, com um vencimento de R$ 3.489,78. 8 horas semanais, esse médico pode distribuir 2 tardes ou 2 manhãs, conforme interesse, né? Com essas 8 horas semanais era suficiente para atender a demanda do município, mas temos que ter o profissional ali. E no mais, o vereador Tonico já fez as colocações, que o secretário destaca a importância de conseguir logo esse profissional devido aos atendimentos que são feitos e a necessidade das gestantes e outras demandas. Era isso, senhor presidente. Então, acredito que a única informação que tenha faltado é que dos concursos públicos que a gente tem vigente no município de Nova Pádua, não há nenhum inscrito para a vaga, então, por isso, a necessidade deste projeto de lei. Sem mais discussão, passamos para a votação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smiderlin. Aprovado. Vereador Lino Peccati. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 18, de 28 de fevereiro de 2022. Temos o requerimento número 1 de 2022. Então, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio deste, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, requerer que seja instituída a sessão solene da Câmara Municipal de Nova Pádua em homenagem aos 30 anos de emancipação política do município de Nova Pádua, que deverá ser realizada no dia 20 de março de 2022, às 10 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Antônio de Nova Pádua, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização contra a Covid-19. Está em discussão este requerimento. Então, basicamente, conforme já foi divulgado, já está na programação do município e também já organizamos a nossa parte aqui por parte da Câmara de Vereadores, os vereadores também, de termos esta sessão solene em homenagem aos 30 anos de emancipação política e, claro, no dia fazer a homenagem, então, conforme foi definido, à pessoa mais idosa da sua respectiva comunidade, sendo que se ela não puder vir no dia, a gente convida então a pessoa, um familiar para estar representando essa pessoa justamente para que a Câmara de Vereadores, o município de Nova Pádua, faça a sua homenagem a todos esses idosos que construíram, que foram a base para um município tão sólido que temos nos dias de hoje. Então, basicamente seria isso. Durante a semana, eu e os demais vereadores estaremos entrando em contato com as famílias, entregando os convites às autoridades que já passaram, mas desta vez, nesta sessão solene, o foco, os homenageados, serão os idosos do nosso município. Então, sem mais discussão, passamos para a votação deste requerimento. Vereador Lino Peccati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderlin. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Então, aprovado por todos os vereadores o requerimento número 1 de 2022, visto que este requerimento necessitava da maioria absoluta dos votos, ou seja, na noite de hoje, 5, mas tivemos a votação por todos os vereadores. Então, finalizado a nossa ordem do dia, temos o projeto 15 e 16. Estes projetos necessitam de alterações, então ficam na casa
tramitando por mais uma semana. E de imediato passamos para as explicações pessoais, onde temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Então, pode iniciar o seu pronunciamento. Novamente, boa noite a todos. Quero começar com a frase deixada ao final da apresentação do quadrimestre da saúde, deixada pelo secretário, que é muito importante para que todos nós pensemos. Aquele que não tem tempo de cuidar da saúde, há de arrumar tempo para cuidar da doença. Então, é um apelo para que as pessoas se cuidem, se mantenham saudáveis, façam sempre seus exames. O posto de saúde, nas palavras do secretário e também do diretor, o SUS, Sistema Único de Saúde, ainda é o melhor plano de saúde. Em Nova Padua, o SUS funciona, desde consultas, dentistas, exames, tomografias, cirurgias, enfim, às vezes com prazo menor do que nos planos de saúde. Às vezes, para conseguir uma consulta com dermatologista, você demora 3 meses pelo plano de saúde. E às vezes, pelo posto de saúde aqui, pelo SUS, acaba sendo mais rápido. Então, nas palavras do secretário Odir também, e muito bem colocadas, todos são munícipes, independente de se o cara tem o carro do ano, a caminhonete do ano, ou se ele nem carro possui. Todos são contribuintes, todos são munícipes, todos têm direito de ir ao posto de saúde e ser atendidos. Também quero relembrar, né, Tonico, você falou das roçadas. Na semana passada, o secretário pediu para avisar que a roçadeira estava no conserto. Ele respondeu agora que ainda estão aguardando a chegada dos pneus que foram para a recapagem. Então, assim que chegar, ele manda para lá fazer a roçada. Comentamos um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. Quem é um pouquinho mais... Acredito que só o Vini é o nosso mais jovem vereador, e o Maicon também, mas quem viveu os anos 80 lembra um pouquinho da Guerra Fria. Me parece que se está querendo reviver a Guerra Fria, um alinhamento de países ou para o capitalismo ou para o socialismo. E parece uma disputa tão grande que quem está próximo a se não se alinhar, vai ser atacado. Então, às vezes, a gente fica meio assim, se cada um cuidasse. Isso vale para a propriedade, vale para o município, vale para o estado, vale para o mundo. Se cada um cuidasse do seu território, não precisava comprar briga com o vizinho, né? Se cada um respeitasse os seus limites, não aconteceria isso. É difícil respeitar a independência de um país e não se meter nele? Cada um tem que ter a sua autonomia. Mas parece uma guerra tão distante da gente, só que abala o mundo todo. As bolsas de valores tiveram queda, o dólar subiu. Já se estima que haverá falta de fertilizantes, adubos, porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são países produtores de matéria-prima, então, querendo ou não, já vai afetar também os nossos agricultores, a nossa economia. E muito bem colocado, Lino, nas tuas palavras, a gente fica entristecido porque depois de uma pandemia mundial, tudo que a gente não precisava era ver 2 países guerreando. Por áreas de influência, por disputa de poder, e eu destaco isso. Tem a parte econômica, tem, mas fica muito evidente essa briga por ou tu te alinha com os socialistas ou tu te alinha com os capitalistas. Vamos respeitar a autonomia de cada país, né? Falta, às vezes, um governante um pouquinho mais ponderado no poder faz toda a diferença. Um governante um pouquinho mais ponderado, cabeça centrada, que pense mais no bem-estar do seu povo do que em se achar o importante e querer se impor aos outros. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos, uma boa colheita. E a gente sabe que o nosso bloco é o bloco da uva e vamos colher uva. Isso aí, vereadora Gisele. Finalizadas as explicações pessoais, fazendo minhas considerações finais também, iniciando pelo projeto de lei que aprovamos, né, o projeto de lei número 17,
referente aos valores que vieram ao município de Nova Padua, tanto para a restauração aqui das nossas praças e avenida, tanto quanto para a construção aqui da ciclofaixa, o acostamento e principalmente os 3 acessos que serão feitos. Então, finalmente, obras que irão desenvolver ainda mais aqui a chegada do nosso município, tão demandada reforma das praças, parquinho, né, um local que a comunidade Nova Padua possa se reunir, possa trazer sua família, os seus amigos, os seus animais de estimação e confraternizar os finais de semana, também se encaminhando para um pós-pandemia. Ainda não estamos 100% salvos, mas hoje à tarde, ouvindo na rádio, né, o governo do estado já não passa a recomendar e não a obrigar crianças de 6 a 12 anos, se não me engano, 5 a 11? Então, 5 a 11 anos não se torna mais obrigatório o uso de máscara, e sim apenas recomendado. Então, a gente começa a ver uma luz de fato no fim do túnel. Há pessoas positivando, mas em números gerais, principalmente aqui na Serra Gaúcha, vemos uma certa estabilidade no número de internações, e isso com certeza é o mais importante. A gente sabe que poderá sim positivar, a vacina serve para que a gente esteja mais forte, mais imune perante ao vírus e as suas consequências, porém, não que a gente não vá se contaminar. Então, que bom ver a Câmara de Vereadores aprovando finalmente este projeto de reformas das nossas praças, que, como eu disse, irão alavancar ainda mais o centro da cidade, o comércio que gira em torno aqui do centro, e com certeza dando opções de lazer, conforto e com certeza de renda e de novas oportunidades para as pessoas que desejam investir aqui na área central do município de Nova Padua. Então, também a vereadora Gisele já coloca referente ao pedido do vereador Tonico, né? Infelizmente temos a nossa roçadeira que está na UTI, então o secretário Celso me passou que o prazo era para a semana passada, até sexta-feira da semana passada, não entregaram e deram o novo retorno que seria no máximo até sexta-feira. Então a gente aguarda também, e com certeza há roçadas a serem feitas, algumas atrasadas, mas entendemos toda a demanda que a Secretaria de Obras está tendo nesses últimos dias, seja com alguns patrulhamentos de estradas que não puderam ser feitos devido à escassez de chuva, seja por todo o aparato de máquinas que foi disponibilizado aqui. Acredito que todos tenham visto ali as melhorias que estão sendo feitas. Agora, então, colocando todos os operários lá para aquela curva ali da Lúcia Pauletti. Quem anda de carro talvez não sinta tanto, mas quem anda de mercedinha, de caminhão, sabe que tu vem carregado ali com caixas, é um balanço para cá, um balanço para lá, acaba oferecendo ainda perigo para outros automóveis que estão vindo, justamente pelo fato que muitos motoristas acabam indo na contramão. Então, parabéns ao prefeito, conforme havia comentado com ele, que seriam feitas essas melhorias nas curvas no interior do município, e quando apareceu essa oportunidade devido a todo o material que sobrou, e os proprietários ali das terras também deram um ok. Então, com certeza será uma melhoria que irá cair muito bem para todas as pessoas que circulam aqui no município de Nova Padua. Então, referente também ao que o vereador Leandro coloca, teremos nosso primeiro jantar da culinária paduense, onde os restaurantes de Nova Padua estarão cozinhando. O Leandro vai estar lá trabalhando na noite, então a gente pede encarecidamente para que o pessoal de Nova Padua venha, participe,
prove um pouco da nossa culinária paduense, do que os restaurantes aqui de Nova Pádua estão oferecendo para os turistas, para os diaristas e as pessoas que, porventura, vêm a trabalho ou vêm a turismo no nosso município, no dia 18 de março, às 7 horas, no Salão Paroquial. Então, todos os restaurantes aqui do município estão comercializando esse ingresso, e qualquer dúvida referente às opções que terão na noite, podem entrar em contato conosco mesmo, vereadores, ou com alguns desses restaurantes, que eles estarão passando todas as informações. Já nesta primeira semana do mês de março, teremos o início da programação do nosso aniversário de emancipação política, dos 30 anos. Então, quero frisar principalmente o torneio de vôlei de praia, misto, ou seja, um homem e uma mulher, que vai acontecer já neste próximo sábado, às 9h30, na quadra de areia, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Pádua. Então, as pessoas que desejam praticar vôlei de praia, liguem aqui para a Prefeitura, façam a sua inscrição e vão lá no dia se divertir. E também, por fim, na semana passada, estive reunido então com o presidente, novo presidente do Parlamento Regional, parlamento este que engloba os municípios aqui da encosta da Serra Gaúcha, e o Parlamento Regional trata então sobre os presidentes de câmaras de vereadores, a exemplo do que é a MESNE para os prefeitos. Então ele esteve aqui me visitando como novo presidente, convidando o município de Nova Pádua a voltar a participar das reuniões. Então também quis saber dele quais eram as ideias, as propostas que ele tem aqui também para o desenvolvimento da Serra Gaúcha como presidente, e ele se mostra muito atento a questões de saúde pública, a todo o aparato que acaba indo de acidentes e de doenças para Caxias do Sul e para Farroupilha, acabando num sobrecarregamento desses hospitais, muito preocupado com os pedágios, né, que as praças de pedágios que irão vir tanto ali em direção a Antônio Prado, quanto para nós, que a nossa ligação aqui a Porto Alegre, que haverá também praças de pedágio, duplicação da nossa 122. Então, neste ano de 2022 também, dentro do possível, participarei de algumas dessas reuniões, justamente para entender as propostas e buscar soluções junto com outras câmaras de vereadores para a Serra Gaúcha. Então, acredito que por hoje seja isso, e agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão do dia 28 de fevereiro de 2022. Meu boa noite a todos os vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham de casa, e uma ótima semana a todos nós.